Hoje nós vamos ver aqui uma entrevista reveladora a respeito de Fátima, a respeito dos castigos previstos por Nossa Senhora, a respeito dos grandes acontecimentos que estão por vir ou que já estão chegando, tudo isso relacionado com o Padre Pio e o testemunho de quem é, nada mais, nada menos do que o Padre Gabriele Amorth, que faleceu recentemente, mas que autorizou que, depois da morte dele, essa entrevista fosse publicada. E é sobre isso que nós vamos falar. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, Brasil e Portugal, não percam, esse tema é maravilhoso. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Bom, Fátima, os castigos de Fátima sempre foi um tema assim de interesse geral, todo mundo. Eu vejo muita coisa na internet, né, que às vezes até meio fantasiosa a respeito dos castigos de Fátima e tudo mais, mas tem muita coisa. A verdade talvez seja terrível, não precisa sequer ficar fazendo exageros para assustar as pessoas, né? Porque a verdade de si já basta. Vamos entrar então direto no que o Padre Pio sabia a respeito dos castigos de Fátima e das previsões que o Padre Pio fez, previsões terríveis para os nossos dias. Isso vocês vão ver ao longo do texto, que fica claro. Isso não é para daqui um século, isso não é para daqui 50, 100, 200, 300 anos, não. É para os nossos dias. Bom, muita gente, portanto, vai ver, né? Isso saiu no site 1 Peter 5, né? Então, são trechos de uma entrevista concedida ao jornalista José Maria Savala, que é famoso pelos livros que ele escreveu a respeito do Padre Pio, concedida pelo padre exorcista Gabriele Amorth, antes de falecer, e ele fala sobre o terceiro segredo de Fátima e o Padre Pio. Nós vamos ver nessa entrevista, a gente vai precisar ler com muito cuidado para poder interpretar, porque tem algumas coisas aqui que estão nas entrelinhas. Essa que é a verdade. Nós vamos ter que escogitar o que pode ser. O Savala vai e pergunta para o padre Gabriele Amorth. Ele fez uma entrevista e o padre Gabriele Amorth, ele pediu autorização para publicar isso aqui, e o padre disse, depois da minha morte, pode. O padre Amorth faleceu, acho que há uns 2 anos, uma coisa assim. Bom, eu sempre erro um pouco as datas, mas é um falecimento recente. Então o Savala pergunta para ele assim, perdoe-me por insistir no terceiro segredo de Fátima. O Padre Pio o relacionou, então, com a perda da fé dentro da igreja, porque num vídeo antigo nós vimos isso. O Padre Pio falava que havia um grande castigo, esse grande castigo era a perda da fé dentro da igreja. E o Padre Pio acrescentava, vai chegar uma hora que nós vamos ter 2 igrejas e as pessoas não vão saber qual é a verdadeira. É trágico, isso é muito pior do que qualquer outra coisa que a gente possa imaginar para nós católicos que temos o senso católico da verdade, de querer saber que nós estamos numa instituição indefectível, verdadeira, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. De repente, o demônio vai criar uma situação que nós não vamos saber o que é certo, o que é errado. É o que ele dizia. Vamos ver agora, nessa entrevista, que outras luzes ele nos traz. O padre Gabriele, ele pergunta então, padre, o Padre Pio relacionou o terceiro segredo de Fátima com a perda da fé dentro da igreja? O padre Gabriele franze a testa, levanta o queixo e ele parece muito preocupado. E aí o padre Gabriele responde, na verdade, um dia o Padre Pio disse-me com muita tristeza. O padre Gabriele era filho espiritual do Padre Pio, conviveu muito tempo com o Padre Pio, tinha muito contato com o Padre Pio, tá claro? Só para vocês entenderem o contexto. Ele olhou para mim com muita tristeza e me disse, sabe, Gabriele, é Satanás que foi introduzido no seio da igreja e dentro de muito pouco tempo virá a governar uma falsa igreja. Vocês estão vendo que é a mesma coisa que eu disse antes, uma falsa igreja, portanto haveria uma outra, né? Que não seria a igreja verdadeira, mas que confundiria os católicos. O Savala pergunta para ele, oh, meu Deus, algum tipo de anticristo? Quando ele profetizou isso para o senhor? Aí o padre Gabriele Amorth diz, deve ter sido por volta de 1960, pois eu já era padre na época.
o Savala vai e diz para ele assim, bom, isso foi por isso, então, que João 23 teve tanto pânico em publicar o terceiro segredo de Fátima para que as pessoas não pensassem que ele era o antipapa ou o que quer que fosse. Quer dizer, João 23 teria evitado de publicar porque o terceiro segredo falaria sobre isso, né? Um leve, mas conhecido sorriso surge nos lábios do Padre Amorth e ele não responde. Deixou mistério. Deixou mistério. Não quer dizer que o segredo de Fátima não tenha sido revelado. Existe muita discussão a esse respeito, né? Mas o Padre Pio sabia de coisas que talvez nem estivesse escrito lá. É o que eu deduzo daqui. O Savala vai e pergunta, o Padre Pio disse mais alguma coisa sobre as catástrofes futuras, terremotos, inundações, guerras, epidemias, fome? Ele aludiu às mesmas pragas profetizadas nas Sagradas Escrituras? Quer dizer, nós vamos ter essas tragédias acontecendo pelo mundo inteiro? O Padre Amorth responde, nada disso importava para ele, Padre Pio, por mais terríveis que fossem, exceto pela grande apostasia dentro da igreja. Uma grande apostasia. Né? Quer dizer, gente que deixaria de ser católico, deixaria, inclusive, fazendo-se de católico. Né? Uma grande apostasia, caindo em heresias, etc., mas continuando dentro da igreja. Né? Então, nada disso importava para ele, por mais terríveis que fossem, quer dizer, as hecatombes, etc., exceto pela grande apostasia dentro da igreja. Era este o problema que o atormentava realmente e pelo qual orou e ofereceu grande parte do seu sofrimento, crucificado por amor. Olha que impressionante. Esse era o grande problema que atormentava o Padre Pio. O Savala pergunta, o terceiro segredo de Fátima? Padre Amorth, exatamente. O Savala pergunta, existe alguma maneira de evitar algo tão terrível, Padre Gabriele? E o Padre Gabriele Amorth responde, há esperança, mas de nada serve se não for acompanhada de obras. Quer dizer, não adianta só ter esperança. Vamos ter esperança, mas não vamos fazer nada. Tem que fazer o que Nossa Senhora pediu em Fátima. Tem que realizar obras de apostolado. Tem que fazer o que nós estamos fazendo aqui, pelo bem das almas, para a conversão das almas, para que mais pessoas se convertam. E, com isso, os pedidos da Nossa Senhora de Fátima, os apelos da Nossa Senhora de Fátima, sejam atendidos. Então, ele diz assim, há esperança, mas de nada serve se não for acompanhada de obras. Comecemos consagrando a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, recitemos o Santo Rosário, olha aí, minha gente, o Santo Rosário, certo? Façamos todos orações e penitências. Está aqui, esse é o trecho da entrevista. Eu aproveito, daqui a pouco fazer um outro comentário para vocês verem como tudo isso tem a ver com Fátima, com o castigo de Fátima, com essa grande apostasia, com essa grande provação contra a fé dos católicos. Né? Vamos ver, então, eu vou ler aqui um texto para vocês verem como é que tudo isso tem sua lógica. No dia 29 de junho de 1972, quase 4 anos após a morte do Padre Pio, certo? O Padre Pio morreu em 1968, o Papa Paulo VI diz na homilia da missa da solenidade de São Pedro e São Paulo. Olhem as palavras do Papa Paulo VI, que não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Diz, aspas, tenho a sensação de que, por alguma fresta, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Há dúvidas, incertezas, problemas, inquietações, confrontos. Não há mais confiança na igreja. Minha gente, vocês acham que o Papa Paulo VI exagerou nessa época? Muita gente na época exagerou. Eu já era crescidinho, né? Quer dizer, não era tão crescidinho, mas eu acompanhei o desenrolar essa história depois disso. Muita gente achou que era uma figura de retórica.
Vamos olhar à nossa volta, vamos ler o noticiário, o caos que se encontra. Olha só o que ele diz: dúvidas, incertezas, problemas, inquietações, confrontos. Não há mais confiança na igreja. E continua o Papa falando. Infiltrou-se a dúvida em nossas consciências por fendas que deviam estar abertas à luz. Foram abertas para as trevas. A ciência só espalha a crítica e a incerteza. Ela que devia nos aproximar cada vez mais de Deus e nos ajudar a celebrá-lo com maior intensidade. Claro, porque fé e religião, fé e ciência nunca se contrapõem. A ciência consegue provar coisas que a gente já sabe pela fé, né? A ciência, no entanto, para que ela é usada hoje? Para aumentar o número de abortos, o número de pecados, enfim, a tecnologia, então, nem se diga, né? São portas frestas que estão abertas para as almas todas se desviarem, né? Continua o Papa. Também na igreja predomina esse estado de incerteza. Repito, também na igreja predomina esse estado de incerteza. Acreditava-se que depois do Concílio Vaticano II, viria um dia de sol para a história da igreja. Ao contrário, veio um dia de nuvens, de tempestade, de escuridão, de buscas, de incertezas. Está aqui. Papa Paulo VI, confirmando o que o Padre Pio já via. Padre Pio já via muito mais coisas. Existe muita matéria sobre essas previsões do Padre Pio a respeito dessa época. Nós temos que pesquisar um pouco mais, descobrir, etc. Eu só falo aqui quando eu tenho certeza de que a fonte é séria. Do contrário, não espalho fake news, fake news da fé, né? É o pior que pode haver, né? É jogar as pessoas no inferno. Bom, meu pessoal, meus amigos, eu me despeço. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buona giornata a tutti.